Olá, gente. Paulo Emílio aqui com vocês, dando início a um projeto maravilhoso que eu tenho certeza vai trazer não só conhecimento para você, mas também vai poder te orientar em alguns compromissos, em algumas práticas da vida diária. Bem-vindo ao TPM Podcast. Olá, gente querida, gente do meu coração. Estamos começando mais um podcast, o TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria, aqui pelo canal do YouTube, Paulo Emílio. Você que ainda não se inscreveu no canal, faz favor, se inscreva, deixe o seu like, porque o podcast de hoje é muito maravilhoso, promete coisa muito boa para o nosso coração. E hoje, aqui de uma maneira especial, estamos dividindo a tela com o meu amigo Afa Neto. Afa Neto, direto de Salvador, Bahia. Grande netão do meu coração. Demorou, mas deu certo agora, hein, Neto? Liga, Paulo, tudo bom? Como é que tá você? Aí o pessoal que vai acompanhar também nosso bate-papo, nossa conversa. E Deus continue abençoando todo mundo. Bom demais estar aqui contigo, viu? Demorou, mas chegou. Tamo junto aí, tamo na área. Demorou a perseverança, rapaz. A perseverança dos santos. Meu amigo, demorou, mas saiu. Mas, Netão, fala pra mim, Neto, você hoje pastoreia aonde? Pastoreio há 20 anos, Paulo, a Igreja Presbiteriana da Aliança, aqui em Salvador, na Bahia. Salvador, Bahia. Aí, já há 20 anos. 20 anos, que coisa maravilhosa. Como é que tá a Diana aí? Tá de cabeça inchada por causa do Mengão? Rapaz, tá. Ela não gostou muito, não. Do resultado dessa semana na Libertadores aí, viu? Pois é, rapaz, perder do Cruzeiro com gol de Gabigol, meu Deus do céu, que tragédia, hein, velho? Isso foi pior ainda, né, do Brasileirão aí do final de semana passado. É isso aí, o nosso podcast, o TPM Podcast, tem o patrocínio aí, a parceria com várias pessoas, o Rosal Burger, várias pessoas que têm nos ajudado, Casa e Cor. Então, muitos parceiros queridos, para os quais eu deixo um grande abraço aí, tá? A Autoescola lá do Camilo, aqui em Bom Jesus do Norte. E nós estamos, Neto, conversando nessa temporada do nosso podcast, estamos conversando sobre discipulado. E, Neto, hoje nós vamos conversar sobre discipulado e religiosidade, duas coisas que são antagônicas, que são totalmente diferentes. Então vamos começar por parte, Neto. Dá uma dica pra gente aí sobre o que é o discipulado na sua ótica. Aqui, cada um que vem aqui fala sobre o que é discipulado na ótica do entrevistado, né? Então você agora vai dizer, na sua ótica, na sua perspectiva, o que é discipulado. Paulo, olha só, para mim, discipulado, a minha ideia de discipulado vai ficar bem mais clara à medida que a gente prosseguir fazendo esse paralelo, né? Discipulado e religiosidade, mas de início, discipulado é esse processo de você, vamos dizer assim, você tentar eternizar ou prolongar não somente o ensinamento, mas um estilo de vida. E você faz isso replicando com outras pessoas. O processo é um processo que envolve tanto o intelecto, portanto, é uma coisa de você transmitir conhecimento,
mas é fundamental o aspecto também comportamental. Você também reproduz uma forma de existir no mundo. Por isso que, na verdade, não há nenhuma melhor maneira de você, então, prolongar ou eternizar uma visão, uma forma de pensar e uma forma de agir do que através do discipulado. Então, discipulado nesse sentido, nessa definição aí que você deu, discipulado também pode ser para o que não presta, né? Exatamente. Discipulado pode ser para o bem, e a gente vê muito isso aí, tá certo? Discipulado pode eternizar, pode perpetuar malignidades, ruindades, e pode também perpetuar e eternizar coisas boas e proveitosas. Joia, gostei dessa definição porque ela é bem ampla, né? Ela ultrapassa os limites da religião, da questão da espiritualidade. Então, é uma maneira de eternizar um comportamento, uma maneira de ser, um estilo de vida. Exato. E aí a gente vê hoje no mundo pessoas que têm um comportamento absurdo, anticristão, discipulando outras pessoas, então, né? Com certeza. É por isso que a gente falou, né? Você pode perpetuar ruindades e pode perpetuar bondades, tá certo? Positividades. Então, hoje a gente vê muito isso aí, né? Às vezes dá até a impressão de que os discípulos da maldade estão neste mundo em maior número do que os discípulos da bondade, né? Porque tem muita gente aí perpetuando coisas ruins e fazendo discípulos, muitos discípulos por isso, principalmente nesse nosso mundo de redes sociais que amplifica tudo isso para o bem e para o mal. Muito legal, Neto, muito legal. Agora, quando a gente pensa no discipulado para o bem, a gente pensa no discipulado segundo Cristo. Como é que a gente pode definir o discipulado segundo a perspectiva cristã, segundo a visão de Jesus, a maneira de ser de Jesus Cristo? Exatamente. Jesus, na verdade, ele chamou pessoas para o seguir. Eu sempre parto desse princípio. Olha, Jesus não chamou pessoas para entrarem num curso teológico para aprender teologia, dogmas, tá certo? Jesus não chamou pessoas apenas para observarem os feitos dele, se embevecerem com o que ele estava fazendo. Jesus chamou pessoas para que, através delas, a sua forma de ser no mundo, ou seja, o Deus encarnado, pudesse se perpetuar. Então, esse é o objetivo do discipulado cristão, é reproduzir, não sei nem se a expressão, o plural seria esse, né? Jesus reproduzir. Né? Outro dia até, Paulo, para complementar isso, eu estava falando num pequeno grupo de estudo que a gente mantém na igreja, eu falei assim, a gente precisa entender que não é necessário apenas falar o que Jesus falou, não é necessário a gente pregar ou proclamar verdades doutrinárias. O mais importante é que sejamos Jesus para o outro. Então, o discipulado é isso. É o desafio de sermos Jesus para o outro, imitando o único, o inigualável, o unigênito do Pai, que é Jesus de Nazaré. Que legal. Que legal. Eu ontem, Neto, estava ministrando sobre Jesus e estava falando como é difícil seguir os passos de Jesus em um determinado aspecto do cristianismo, em um determinado aspecto da vida cristã. Ou seja, como é difícil seguir a Jesus em um ambiente de religiosidade. Como é difícil, porque
os religiosos daquela época não conseguiam entender. Eu estava trabalhando naquele texto de Jesus comendo na casa de Levi, né, com pecadores, publicanos, Jesus ali participando daquela refeição, se relacionando com aquelas pessoas, e como era difícil para os religiosos compreenderem a metodologia de Jesus, ou seja, como é que Jesus se envolvia com gente socialmente imprestável, religiosamente considerada escória. E Jesus gostava de se relacionar, de comer, de beber com esse tipo de gente, e os religiosos não conseguiam entender a prática de Jesus, né? É muito difícil para a religiosidade entender o segmento de Jesus, não é isso, Neto? É muito difícil, Paulo. E aqui, ó, de início, né, até se você me permite, só para nortear um pouquinho, eu falei sobre religiosidade também recentemente no outro bate-papo. A religiosidade, ela tem, como tudo na vida, tem dois aspectos, né? Ela pode ser uma religiosidade sadia, que é o que a gente, na verdade, tenta buscar no segmento de Jesus, e pode ser uma religiosidade doentia, quando ela se afasta do ideal, então, de Jesus. Eu costumo dizer o seguinte: a nossa cultura, a cultura, por exemplo, ocidental, mesmo depois de todo o processo de, vamos dizer assim, dessacralização, né, para usar uma expressão aí de Max Weber, mesmo assim a gente ainda vive numa cultura religiosa. A despeito de toda a secularização, a gente vive numa cultura religiosa, porque praticamente todas as culturas são religiosas. Então, de certa forma, nós cultivamos uma religiosidade, quer queiramos, quer não. A questão é dizermos o seguinte, e agirmos da seguinte forma: eu vou cultivar uma religiosidade sadia ou eu vou me deixar levar por uma religiosidade doentia? Então a gente viu que Jesus teve que lidar com isso durante todo o seu tempo, né? O episódio que você falou de Jesus lá na casa de Levi, um publicano, um cobrador de impostos, e isso era escandaloso para pessoas que nutriam uma religiosidade extremamente doentia. E doentia por quê? Porque a religiosidade do aprisionamento de Deus, de Jesus, ou seja, aprisiona dentro de uma definição, Deus só pode ser isso. Então, o Deus daquela religiosidade doentia não compactuava com estrangeiros, não compactuava com gente que não professava os mesmos dogmas deles. Então, quando a pessoa fugia deste quadrado, fugia desta gaiola, eles logo taxavam o seguinte: não é do bem, não tem parte conosco, é gente ruim. Só que Jesus enxergava para muito além daquelas cercas ali, daquele enquadramento. E Jesus percebeu em Levi alguém que a religiosidade adoecida dos fariseus nunca tinha conseguido perceber. E a gente vai ver isso se reproduzindo em muitos encontros de Jesus. Era muito complicado para eles entender a metodologia de Jesus. E a metodologia de Jesus é na casa, ali Jesus está numa refeição, né, batendo um papo, conversando, se relacionando com pessoas impuras. E aquilo foi um choque para eles, né? Eles perguntaram até para os discípulos de Jesus: mas por que ele come e bebe com pecadores, né? E a resposta de Jesus é que os sãos não precisam de médico. Eu vim chamar injustos, eu não vim chamar justos ao arrependimento, né? Exatamente. Sabe aquela lógica, Paulo, que se você perguntar para qualquer pessoa, se você perguntar para qualquer igreja se ela leva a sério, né? Tem até aquele hino clássico, né? Acho que do cancioneiro de vários hinários de denominações, está também
presente na nossa denominação, que é eu venho como estou, se venho como estou. Mas, na verdade, vamos ser sinceros, em todas as comunidades que eu já fui, tem uma placa impondo condições para a entrada. A gente fala, não, venha do jeito que está. Mas, no fundo, não é assim. A gente é o seguinte, para entrar, para ser parte da gente, precisa cumprir esse e esse ritual, precisa cumprir esta e esta agenda. E Jesus subverteu isso. Subverteu isso. Isso foi um escandalizador, entendeu? Jesus levou a sério o venha como você está. Tá certo? Não há condições para o acolhimento. Venha como está. E a gente vai caminhar. E é na caminhada que as coisas vão acontecendo no tempo de Deus, tá certo? Da forma de Deus, mas o acolhimento é sempre o acolhimento aberto para essa caminhada. E isso, nossa, isso chocou muito. Ainda choca, tá, Neto? Ainda choca, ainda escandaliza muita gente. E essa palavra sua, Neto, é muito importante. Eu quero aqui aproveitar e fazer um parênteses, que talvez os nossos ouvintes, que se ainda não deram like, ainda não compartilharam esse vídeo, não se inscreveram no canal, faça isso o mais rápido possível. Você pode encaminhar esse vídeo, você pode encaminhar esse podcast para pessoas que estão desigrejadas, pessoas que estão frustradas com a religião, pessoas que abandonaram o segmento de Cristo, abandonaram a caminhada cristã. Faça isso, encaminhe esse podcast, porque aqui a gente está dizendo que Jesus é diferente, muito diferente daquele Jesus formatado da religiosidade humana e carnal, vazia, sem sentido. Venha como você está e deixe que Deus transforme a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho, né, Neto? Exatamente, essa é a mensagem do Evangelho, não é? E o Evangelho que muitas vezes vai num caminho completamente diferente do que a religiosidade adoecida vai, né, Paulo? Eu costumo perguntar para as pessoas assim, quem nunca conheceu alguém que foi evangelizado, ou talvez muitos de nós já passamos por essa mesma experiência, onde a gente fala o seguinte, poxa, olha, eu queria que você fosse lá na minha comunidade, na minha igreja, você conhecesse a Jesus. Muita gente fala assim, não, eu pretendo mesmo um dia, eu pretendo um dia estar integrando a comunidade, seguir a Jesus, mas eu primeiro preciso consertar algumas coisas aí. O que é que está por trás desse pensamento? O que está por trás desse pensamento é que a agenda da religiosidade está lá muito bem clara e embarreirando a entrada das pessoas na comunidade. Você não pode entrar como você está. Então se conserte e venha para ser um de nós. Então é exatamente o oposto. Jesus diria para essas pessoas o seguinte, olha, se você consegue ajustar-se sem mim, então você está na classe daqueles que não precisam de médicos. Mas no fundo, ninguém consegue encontrar sentido de vida sem Jesus. Então foi até uma ironia que Jesus falou com aquelas pessoas. Olha, eu vim para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Era uma ironia, porque no fundo as pessoas iriam constatar que elas estão até mais adoecidas do que aqueles que elas julgavam estarem adoecidas. Não é? Então, assim, eu preciso me consertar antes de me encontrar com Jesus. Está errado. O encontro com Jesus é que vai abrir as portas do conserto, e não o contrário. Jesus não está esperando que você se conserte para vir até Ele. Pelo contrário, você vai até Ele, e as portas do conserto se abrirão para fazer essa caminhada. Legal, Neto, legal.
Eu penso assim também, muito bom estar conversando com você aqui, e eu tenho a certeza que isso aí tem ajudado muitas pessoas, esse bate-papo aqui tem ajudado a muitas pessoas que se encontram numa situação assim de, talvez até de desistência da caminhada cristã, de abandono do evangelho. Não abandone o evangelho não te abandona, o evangelho é Jesus. O evangelho tem a ver com Jesus Cristo. Neto, você falou aí lá atrás que existe, em certo sentido, uma religiosidade boa, mas existe também uma religiosidade nefasta, uma religiosidade complicada, que é um atraso na vida de muita gente. Fala aí pra gente, Neto, algumas marcas dessa religiosidade nefasta, essa religiosidade ruim que se manifesta nas vidas das pessoas. O guarda-chuva disso tudo, como você mesmo apontou, é Jesus. Então, quando a religiosidade não mira Jesus, e aí não é o Jesus apenas como signo linguístico, falar de Jesus, cantar sobre Jesus, tá certo? Não é o Jesus apenas das nossas doutrinas, mas é o Jesus que aparece escandalosamente nos evangelhos. Isso é o cerne da religiosidade sadia, e o afastamento disso é exatamente o início de toda a derrocada de uma religiosidade doentia. Portanto, é o seguinte, não importa o tempo que você tem de igreja, não importa até o conhecimento que você tem, a gente tem sempre que mirar isso. Eu estou sendo pautado pelo Jesus do Evangelho, e uma das formas da gente perceber se a gente está sendo pautado ou não por esse Jesus do Evangelho, que é a nossa garantia de uma religiosidade sadia, é o quanto esse Jesus ainda é escandaloso para a gente. Eu digo o seguinte, se a gente olhar para o Jesus do Evangelho e a gente está muito familiarizado com ele, ele já foi domesticado por a gente, nada nele nos escandaliza, não importa o tempo que a gente tenha de caminhada religiosa, então a gente acabou pendendo para uma religiosidade adoecida. E tudo mais vai decorrer disso aí. Mas se a gente continua ainda sendo confrontado pelo Jesus do Evangelho, e a gente fala assim, caramba, que coisa escandalizadora, como é que eu vou conseguir dar conta disso? Como é que as estruturas que eu frequento vão conseguir me aceitar se eu seguir de fato o que ele está dizendo? Então é sinal de que você ainda está sensível ao Jesus do Evangelho. E a partir daí, um monte de enfermidades decorrem, tá certo? A gente começa a ser intolerante, né? Como a gente acabou de falar, assim, a gente começa a pedir, a exigir das pessoas que obedeçam determinadas regras e agendas para poder caminhar com a gente começa uma espécie de uma seletividade muito adoecida que vai reduzir a nossa visão da realidade e vai reduzir os nossos contatos. Veja só que a gente está falando de discipulado é eminentemente relacional. Se a gente começa a excluir todos e prejulgar todos, onde fica a relacionalidade, não é, do discipulado? Ela é completamente comprometida. Então, assim, a religiosidade ela é adoecida quando ela perde de vista o Jesus do Evangelho, não é mais o centro, apesar da gente falar muito dele, cantar muito sobre ele e teologizar muito sobre ele. O Jesus do Evangelho escandaloso não é mais o centro. E quando a gente começa a fazer com que as regras fiquem acima dos princípios. Então a gente estipula um monte de regras e aí a gente começa, a partir dessas regras, a aderir ao farisaísmo, que era uma das formas de religiosidade adoecida da época de Jesus. Joia, que maravilha, que coisa boa, muito bom esse papo aqui, Neto. Eu gostei muito, né, que você colocou que quando o Jesus dos evangelhos te surpreende, é um bom sinal, né?
É um sinal, porque é um sinal que você está doente. Então é um sinal que ele veio para você. Né? Porque ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. São os doentes que precisam de médico, né? Então quer dizer, ser doente, ou seja, ser confrontado com esse Jesus que incomoda, é um ótimo sinal. O reconhecimento do adoecimento é aí que está a única condição que pode me aproximar ou não de Jesus. Olha que coisa interessante, tá bom? A gente fala, porque se você não fizer isso, não fizer aquilo, você não vai poder ser aceito. Não, tem uma única coisa que nos afasta de Jesus. Não porque Jesus nos afasta dele, mas porque nós nos afastamos. É só o não reconhecimento do nosso adoecimento. Na hora que você diz o seguinte, eu sou um doente, ou seja, eu preciso mesmo de Jesus, eu preciso de sentido para a minha vida, ou seja, quando você acusa o adoecimento, Jesus está de braços abertos para você e você está a caminho desses braços abertos. Na hora que você rejeita isso, que você se acha são, na hora que você se acha aquela pessoa que já cumpre os requisitos, então pode ter certeza que você, sem perceber, virou as costas para Jesus e está caminhando em sentido contrário ao abraço dele. É bem curioso isso. Isso é muito legal, porque isso daí é a essência de caminhar com Cristo, né? Muitas pessoas elas não querem caminhar com Cristo porque elas se acham imperfeitas, né? Elas se acham pessoas assim, não, eu tenho que melhorar isso e isso na minha vida para eu começar a caminhar com Deus. E ela não percebe que ela não precisa melhorar. Ela não precisa melhorar, porque ela vai ser aceita por Jesus, amada por Jesus, do jeito que ela está, né? Do jeito que ela é. Exatamente. Olha, eu acho que o melhor exemplo é o processo de discipulado do próprio Jesus com o seu círculo mais íntimo de discípulos. Olha que coisa interessante, Paulo. Às vezes, eu já vi, às vezes, até abordagens, pregações assim, né? Falando dessa imperfeição dos discípulos, quase como uma espécie, claro, sem usar essas palavras, mas quase querem dizer o seguinte, que Jesus quase que fracassou no projeto de discipulado dele, né? Cerca de 3 anos de discipulado, e aí a gente vai encontrar o seguinte, na derradeira semana de Jesus, um Pedro completamente traidor, negando o Senhor Jesus, vacilão, tá certo? Aí Pedro aqui aparece, mas olha no processo da crucificação, quem é que está junto a Jesus? É um grupo de mulheres que acompanha ele desde a Galileia até Jerusalém e é quem vai apoiando. Aqueles que foram objetos mais íntimos do discipulado tinham se mostrado extremamente falhos. Aí a gente pergunta o seguinte, Jesus fracassou? Não. Ninguém foi mais exitoso no discipulado do que Jesus. E o pós-morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o que decorreu com cada um daqueles que foram discipulados, só demonstram o sucesso do discipulado de Jesus. A questão é que discipulado não torna discípulos perfeitos. Pelo contrário, torna discípulos conscientes das suas limitações e tenta superá-las, sempre aos trancos e barrancos, porque a dinâmica do discípulo é essa. Acerta hoje, erra amanhã, mas não se insensibiliza com o erro, volta, faz diferente e é assim. Peca por acidente e não pode nunca naturalizar o pecado, mas o que marca o discípulo é o arrependimento constante, dia após dia, conversão diária ao projeto de Jesus. Legal, Neto. Neto, vamos entrar agora numa outra caminhada aqui. Mas ainda com relação a isso aí que a gente está falando, né? Esse comparativo entre evangelho genuíno, o evangelho de Jesus e a religiosidade. Neto, por que a religiosidade nefasta se confunde com o fundamentalismo?
por que essa ideia do fundamentalismo como uma estrutura teológica dominante e opressora se parece com essa religiosidade nefasta, ou não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Toda forma de fundamentalismo é filha direta do farisaísmo, tá certo? Portanto, da face mais nefasta da religiosidade. Tá? E por isso mesmo ela é muitas vezes confundida com religiosidade. Por exemplo, a gente ouve muito em redes sociais, e hoje em dia, se eu dizer o seguinte, eu tenho hoje um objetivo, é desfazer o processo de defenestrar a religião de uma forma generalizada. Eu acho que a gente precisa aprender essa dinâmica. Tem formas religiosas que são extremamente nefastas, mas tem formas religiosas que são benéficas. Então é o seguinte, o fundamentalismo, ele, por talvez ser o mais hegemônico, aquele que mais tem mídia, que mais aparece, ou onde as pessoas mais se insinuam e acabam assim fazendo mais barulho, ele é muitas vezes achado como religiosidade de uma forma geral. E a religião é totalmente descartada. Então, pessoas que não são fundamentalistas são colocadas nesse mesmo pacote do fundamentalista como religioso, então não presta. E não é isso. O fundamentalismo é irmão gêmeo do farisaísmo. E, portanto, esse sim é a face concreta de uma religiosidade adoecida, porque é a religiosidade das regras e da exclusão, tá certo? Então, o fundamentalismo, ele cria, assim como o farisaísmo também criou, uma agenda para ser observada, tá certo? Um conjunto de regras e um conjunto doutrinário que só pode ser daquela maneira. Qualquer coisa que divirja ou que seja um pouco diferente dessa forma de ser ou de pensar, já é taxado automaticamente de heresia. Então, é colocado à margem para eles, ou seja, é alguém que não compactua com o bem, porque o bem só eles têm. Aí eu falo o seguinte, o fundamentalismo, assim como o farisaísmo, ele parte de um princípio. A verdade é ponto de partida. Aí presta atenção. Quem chamou até atenção sobre isso foi alguém que os fundamentalistas odeiam, que é o Rubem Alves, que ele dizia o seguinte, ó, quem tem posse da verdade não tem tempo para ouvir ninguém e nem precisa ouvir ninguém, porque se ele já tem toda a verdade, por que ouvir alguém com outras coisas diferentes? Então essa pessoa já está de início errada, tá bom? Veja que lógica diferente da que Paulo fala, né? Ouvi tudo e retei o que é bom, né? O fundamentalismo vai por outra lógica. O fundamentalismo é o seguinte, eu não preciso ouvir nada diferente do que eu penso, porque o correto é aquilo que eu penso. Eu já tenho posse da verdade. Já uma religiosidade sadia, ela fala o seguinte, olha, eu encontrei-me com a verdade, mas a verdade é bem maior do que eu consigo entender. Então a verdade para mim não é ponto de partida, é a linha de chegada. Eu estou caminhando em direção a ela, guiado pela verdade que é Jesus de Nazaré. Muito legal, muito legal. Tem um autor chamado Brennan Manning, um autor católico excelente, e ele escreveu um livro interessante. O nome do livro é muito interessante. Ele diz assim, O Impostor que Vive em Mim. É esse livro. Esse livro, eu li esse livro e eu fiquei pensando assim, meu Deus, o fariseu que vive em mim, ele é tão sutil, ele é tão intolerante
E eu acho que essa é uma das marcas do fundamentalismo com viés farisaico, é a intolerância, né? Quantas vezes eu sou intolerante com o diferente, e essa intolerância faz com que eu tenha uma postura farisaica, né? E é o fariseu. Eu sempre, quando vejo algo assim que me choca, que me traz escândalo, não em Jesus, mas na vida cotidiana, eu fico orando e pedindo a Deus, ó Deus, não deixa que o fariseu que habita em mim se manifeste, né? Porque isso é muito sutil, né, não, Neto? Demais, demais. Aí, ó, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, ó, vamos fazer um exercício simples. A nossa grande guerra religiosa hoje é contra uma coisa que a gente chama de mundo. Porque a gente tem que tomar cuidado porque o mundo pode entrar na igreja, o mundo é o nosso inimigo e tudo isso aí. Eu proponho para as pessoas o seguinte exercício. Presta atenção. Quem são os objetos dos ataques de Jesus? São as pessoas da sociedade mundana ou os religiosos dos seus dias? Quem era a ameaça para o projeto de vida que Jesus estava trazendo? Eram, por exemplo, os romanos ou os gregos que moravam lá? Não. Os grandes obstáculos ao projeto de vida de Jesus eram os religiosos dos seus dias. Então, começa por aí. E por que também? Porque quando a gente encarna a cultura religiosa, a gente tem sempre o sabotador dentro da gente, como você mesmo falou. Né? Então, o tempo todo, a gente está falando aqui, aí, por exemplo, quem está nos assistindo ou ouvindo pode pensar o seguinte, não, talvez duas pessoas que se acham que, alguém pode até falar, não, duas pessoas que já conseguiram superar esse nível da autossabotagem. Não, tá certo? Para usar a metáfora paulina, o velho homem, ele não vai ser exterminado ainda nessa vida. Ele não vai ser. A gente pode morrer com 150 anos. A gente vai ser habitado pela velha natureza carnal. Então, o sabotador está dentro da gente. E aí não pense que a natureza carnal, a gente sexualiza a coisa, né? É aquela que pende para a questão da sexualidade, da imoralidade. Não. A velha natureza também pode se manifestar dessa maneira, mas a velha natureza é a natureza do sabotador de Deus, é a natureza adâmica de querer ser igual a Deus, é a natureza que vai sabotando o relacionamento com Deus, que quer uma emancipação ou quer engaiolar Deus. Essa é a velha natureza e ela habita na gente como esse sabotador, né, que vive em nós e a gente precisa lutar contra ele todos os dias da vida. Rapaz, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui, né? Cara, como Cristo era uma figura que incomodava a mentalidade religiosa do seu tempo, né? E se nós soubermos fazer uma leitura bíblica, histórica, cultural da figura de Jesus, trazendo para os dias de hoje, que desafio grande esse negócio de ser seguidor dele, né? De ser discípulo dele em um contexto religioso contrário a ele, né? Como é difícil, cara, como é difícil. Muito, muito difícil. E é isso, Paulo. Se a gente conseguir encarnar e ver, enxergar esse Jesus que desafia a gente o tempo todo. Gente, Jesus jamais ele vai poder ser enquadrado em qualquer teologia. Apesar de que eu acredito que muitas teologias toquem em muitos pontos
reais, saudáveis, bons de Jesus, mas nenhum projeto teológico vai conseguir abarcar tudo isso. E ele vai continuar sendo muito escandalizador para todos nós, se a gente levar a sério. Então, esse Jesus do Evangelho confronta mesmo, confronta a religiosidade e confronta o estilo de vida da sociedade. Você quer ver uma coisa? A forma de vida organizada para um consumismo desenfreado. Isso é completamente confrontado pela vida do Jesus do Evangelho. Essa sociedade pautada pela erotização de tudo e todas, isso é completamente confrontado pelo Jesus do Evangelho. Essa sociedade que transforma tudo e todos em coisas, pessoas em mercadorias, isso é completamente confrontado pelo Jesus do Evangelho. Agora perceba como algumas dessas coisas que eu falei, elas estão dentro da igreja. O ser humano como mercadoria. Você quer uma coisa que tomou conta da igreja mais do que essa visão, né, reificada, coisificada do ser humano? As pessoas viraram estatísticas nas grandes igrejas, as pessoas viraram consumidores nas igrejas. Isso é mundanismo. Isso é mundanismo. Não é aquilo que às vezes as pessoas estão dizendo, a igreja está secularizada. Secularizada por quê? Porque adotou uma cultura musical diferente da convencional. Isso não é secularização. Isso não é secularização. Isso é um diálogo produtivo com a cultura. Agora, secularização é quando a gente trata pessoas como número na igreja para aumentar nossas estatísticas e conseguir visibilidade. Secularização é quando a gente trata pessoas como consumidoras para vender os nossos produtos, sejam eles materiais ou ideológicos. Isso é secularização, entendeu? Neto, secularização quando você faz área VIP para receber os famosos na igreja, para que eles tenham tranquilidade, para cultuar. Gente, que coisa mais mundana. Rapaz, eu pensei que eu nunca ia ver esse tipo de coisa, mas como a igreja tem se mundanizado com essa perspectiva, hein? E isso, Paulo, eu não vou nem dizer que é o ápice, né, desse processo aí, ou pensando de forma diferente ao fundo do poço, porque, só, isso começa quando as pessoas, lá atrás, lembra quando, há muito tempo atrás, as nossas igrejas eram, por exemplo, frequentadas por pessoas, por celebridades, mas não havia ênfase nisso, não havia o uso disso. Você quer ver um exemplo? Olha aí o exemplo do reverendo, por exemplo, Jonas Rezende, no Rio de Janeiro. A sua filha era atriz global, há muitos anos atrás. Não é? E quem foi que já viu o pastor dessa menina, a Lídia Bronde, usá-la como peça para atrair pessoas por conta da sua fama? Nunca ouvi isso. Aí, depois desse processo que eu digo que era um processo saudável, as pessoas começaram a ostentar. Tem até aquele que é a igreja de artista, começou a fazer propaganda com as suas poucas ovelhas famosas. Paulo Emílio é pastor de tal pessoa, tal jogador, de tal atriz, de tal influência. E aí foi isso aí. Então, a gente está numa fase 2.0 disso, que são as áreas VIPs. Mas as áreas VIPs nada mais são do que, não vou dizer que é culminância, porque talvez a coisa vá até piorar, né? Mas é uma etapa degradante disso que começou lá atrás, quando a gente começou a ostentar ovelhas famosas para nos dar visibilidade ou para dar credibilidade ao nosso ministério. Isso é horrível, não é? Porque a igreja perde, Paulo, até uma das suas funções, que é exatamente a de
Aqui, todos são iguais perante Deus. Né? O que o famoso precisa não é que se reproduza na igreja o mesmo que ele encontra lá na sociedade, lá onde ele está. Não é isso que ele precisa, tá certo? Ele pode até querer isso, mas o que ele precisa é de ser na igreja gente como ele já não é mais em nenhum outro lugar. Muito boa palavra, Neto, muito boa, muito boa. Agora, Neto, diante de toda essa loucura gospel que habita hoje o mundo da mídia, as redes sociais e as próprias vidas, né, das pessoas na igreja concreta, essas loucuras sociais estão aí bem presentes e nós não vamos falar da mais atual agora, porque senão a gente vai entrar por outro lado. Eu quero dizer o seguinte: quais as ações que a gente pode ter para discipular uma pessoa que chegou na igreja no meio desse contexto todo, no meio dessas redes sociais aí tão loucas? Quais as ações que nós devemos ter para discipular uma pessoa nesse atual contexto? Bom, eu vou responder de uma forma bem prática mesmo, bem simples, como na verdade eu me propus a fazer. Alguns anos atrás, quando estava começando o chamado processo de desigrejamento, tá certo? Então eu comecei um pequeno grupo de pessoas que estavam muito desiludidas com esse universo evangélico, tá certo? Que a gente pode chamar também do mundo gospel. E tinham descartado tudo. Então eu procurei fortalecer duas coisas que eu acho muito importantes no discipulado e na caminhada cristã. Primeira delas, Jesus, a volta a Jesus de Nazaré. O que foi que a gente fez para isso? A gente eu propus para eles um exercício de abstração, que a gente sabe que nunca vai ser bem sucedido, mas é importante que a gente tente, que é dizer o seguinte: vamos tentar, se não apagar, pelo menos questionar tudo que você já ouviu até aqui, num primeiro momento, e vamos recomeçar a nossa descoberta de Jesus de Nazaré, agora pautado pelo Evangelho puro e suficiente. E aí eu propus uma caminhada em Lucas. Essa caminhada durou 3 anos. 3 anos. Revisitando Jesus no Evangelho de Lucas. Então esse é o primeiro resgate, que é o fundamental, Jesus. E o segundo, que faz parte do projeto de espiritualidade de Jesus, é integrar uma comunidade local. Uma comunidade local sadia. Então eu falei para eles o seguinte: não descarte todas as comunidades em função da sua experiência traumática nas comunidades pelas quais você já passou até aqui. Existem comunidades saudáveis e não existe processo de seguimento de Jesus isolado, individualizado. O processo de seguimento de Jesus é um processo comunitário. Então, não é você parar. Eu poderia simplesmente, se a gente parasse na primeira etapa, que é a redescoberta do Jesus, ela poderia tentar fazer isso isoladamente, na sua casa, mas o projeto é: vamos redescobrir Jesus conjuntamente. Tinha um moderador, um facilitador, no caso eu, do estudo, mas, por exemplo, de um período de reflexão de 40 minutos, eu gastava 15 a 20 minutos no máximo. E depois eu queria ouvi-los, e ouvir a impressão do texto deles. Porque o processo de leitura da Bíblia só é saudável se for coletivo. Todo mundo tem saber para emprestar. Todo mundo, não é o teólogo pode ser o facilitador da discussão, mas todo mundo tem um saber prático para emprestar para aquele texto. E isso é que é a riqueza da redescoberta do Jesus. Então, assim,
Eu estou falando aqui o processo que eu fiz e faço até hoje com pessoas que chegam para essa caminhada do discipulado, seja ela ainda zerada, o que é difícil hoje no Brasil, porque todo mundo já passou por muitas experiências religiosas e até evangélicas, não é? Ou aquelas pessoas que já vêm, como é o muito mais comum, 90% das pessoas já vêm de outras experiências religiosas. Neto, você estava falando aí, eu estava me lembrando de um outro livro, um livro muito interessante, não sei se você conhece. O nome do livro é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas, da editora Vida. E eu acho que é um livro que precisa ser estudado pela liderança cristã dos dias de hoje. Com certeza, conheço. E é muito bom o livro porque ele dá dicas interessantes, mostrando que a igreja tem um grande desafio contemporâneo de ser uma comunidade para pessoas que não são perfeitas. Não é isso? Exatamente. Já fiz estudos também em partes desse livro. Ele é fundamental. Infelizmente, ele também entrou num processo de descrédito, né, de campanhas negativas, porque os seus líderes integram um projeto chamado Igreja Emergente lá nos Estados Unidos, que é uma coisa bem legal, bacana para se conhecer, mas que foi completamente mal falado aqui no Brasil por pessoas que às vezes têm mídia e conseguem influência, mas o livro é muito bom, vale a pena a leitura por parte das lideranças. Tem um outro livro dele também, que é O Barro e a Obra-Prima. O Barro e a Obra-Prima. Que ele diz que atrás de toda pessoa que aparentemente é suja, socialmente, moralmente, religiosamente, tem uma obra-prima de Deus. E o grande desafio nosso é tirar o barro para tentar encontrar a obra-prima de Deus na vida da pessoa, né? Isso, exatamente. É uma pena que ele não é um autor muito conhecido, mas até me esqueci o nome dele agora. Se você puder me ajudar aí, é o... John Burke. John Bird, Vale a pena. Eu tenho esses 2 livros dele e vale a pena a gente reestudar esse livro. Mas, Neto, cara, que papo gostoso, hein, rapaz? Aprendi muito hoje com você, fiquei muito feliz, cara. Rapaz, que papo bom, que papo jóia. Neto, agora pra gente finalizar nosso tempo aí, eu ficaria conversando aqui mais tempo com você, tá? Mas quais são as dicas que você dá hoje para a gente identificar a religiosidade nefasta e o evangelho sadio de Cristo? Quais são as dicas que você pode dar para a gente aí? Olha só, eu diria assim, conheça uma comunidade, veja se essa comunidade é uma comunidade que acolhe pessoas, as compreende, caminha com elas, não as julga. Com isso eu não estou dizendo que as comunidades elas não precisam ter convicções, não é nada disso. Elas precisam ter, sim, convicções. Mas, se elas prejulgam, ou se elas, na verdade, apenas acolhem e caminham com as pessoas. Então, por que é que eu começo pela comunidade? Porque qualquer projeto, como eu falei anteriormente, qualquer projeto de segmento de Jesus que não seja comunitário, não vale a pena a gente nem considerar. Então, esqueça, você que está nos ouvindo aqui, por favor, você pode estar muito decepcionado com as experiências comunitárias que você teve, mas não há segmento de Jesus individualizado. Não há segmento de Jesus no seu mundo apenas. O que há é religiosidade. Presta atenção. Você pode estar muito bem com o pessoal, eu não frequento mais igreja,
quero mais saber de igreja. Eu agora sou seguidora de Jesus. Eu lamento muito te dizer isso. Lamento muito te dizer isso, mas eu preciso te dizer. Tá joia? Você é exatamente aquilo que você critica. Um religioso, uma religiosa, sem o caráter sadio do evangelho, que é a comunidade. Porque a comunidade nos humaniza. E ela nos humaniza porque nos confronta. Como é que eu vou aprender sobre tolerância se eu não tenho que conviver com o intolerante? Como é que eu vou conhecer sobre diferenças, viver a diferença que Jesus me ensinou a acolher pessoas, se eu não convivo com pessoas que pensam e agem diferentes de mim? Não é? Como é que eu vou aprender a perdoar se eu não convivo com pessoas que me machucam? Então, assim, você precisa de comunidade. Você precisa de comunidade. Agora, você tem que avaliar se a comunidade é sadia ou se ela é doentia. Uma comunidade que impõe condições para que você esteja de imediato, essa comunidade certamente não é uma comunidade sadia. Tá certo? Uma comunidade que estabelece uma série de regras para serem cumpridas, independente dos princípios que você tem, uma comunidade dessa não é sadia. Tá certo? Uma comunidade que não respeita a transformação a partir de dentro, quer fazer mudança a partir de decretos que vêm de fora, não é uma comunidade sadia. Portanto, ela não vai te conduzir à vivência de uma religiosidade sadia. Religiosidade sadia é uma religiosidade relacional, confrontadora, mas, sobretudo, pautada no Jesus do Evangelho. Então, é essa aí. Jesus é o nosso norte, é a nossa regra, é, como dizem por aí, é a nossa hermenêutica. É ele que vai nos ajudar a olhar tudo e todos. Ô Neto, muito obrigado, cara, muito obrigado. Gente, que podcast maravilhoso, que entrevista legal. Muito conhecimento. Você que está aí, está chegando agora, você pode voltar lá e assistir toda a entrevista. Foi maravilhoso, um bate-papo muito legal. Se você ainda não deixou o seu like, faça isso, se inscreva no canal. Neto, divulga esse podcast aí, Neto, sua comunidade, pessoas, amigas, irmãos que possam ouvir uma coisa tão boa sobre o Evangelho de Jesus, que é diferente da religiosidade que muitas vezes impõe regras de fora para dentro na vida da gente. Neto, velhão, que Deus te abençoe e valeu a força. Sua última palavra aí pra gente e tamo junto. Valeu, Paulo, eu que agradeço pela oportunidade, um beijão aí para todo mundo aí também, Deus continue abençoando e vale a pena você compartilhar esse podcast, os demais aqui do canal, porque tem muita coisa boa pra gente aí, viu? Um abraço e até mais. Valeu, amigão, beijão aí na galera sua, viu? Valeu, tchau. Beijão aí também para todo mundo.